Por gentileza, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 9. Eu gostaria de ter com você o versículo de número 53. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 53. Todos já têm? Amém. Diz-nos assim a Escritura Sagrada, e eu a leio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Amém. Meus queridos e amados irmãos, servos do Senhor, nós estamos diante de um texto bíblico sagrado muito conhecido, muito especial, na verdade pouco pregado nos pormenores. Está este texto inserido no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas, especificamente no capítulo 9, nós vamos verificar neste capítulo algumas coisas interessantes. Eu amo o capítulo 9 porque ele é o capítulo das coisas rasas, mas também é o capítulo das coisas profundas. É o capítulo de número 9 que nos trata acerca daquele costumeiro milagre dos púlpitos da Assembleia de Deus. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, não é? Quando o pastor ficou sem tempo de preparar o sermão, ou ele vai para João 3:16, ou ele vai para o cego de Jericó, ou ele vai para a multiplicação dos pães e peixes. É verdade ou não, gente boa? É ou não é? Quando a gente está meio fraco assim de mensagem, nós vamos lá nestes textos base, e Deus fala através dele. Capítulo 9 também é um capítulo que me mostra algumas coisas bem rasinhas da fé, quando ele recita para a gente um texto que todos nós conhecemos. Quer ver? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua capítulo 9, versículo 23. Então, no capítulo 9, nós vamos ter esta tranquilidade de versículos rasos, não rasos no sentido pejorativo da palavra, mas rasos no sentido sem ser complicado de se entender. Amém? Mas também nós encontramos no capítulo 9 profundidades extraordinárias, como é o caso, que eu sou apaixonado, como é o caso da transfiguração. Veja, é até difícil, pastor João, algum pastor, determinado obreiro, pregar acerca da transfiguração. É um fato que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, que deixou-nos um monte de ponto de interrogação. Será que foi assim? Será que foi assado? E eu também tive esses pontos de interrogação. E eu falei, Senhor, me dá uma palavra para que eu entenda este milagre ou este acontecimento que se deu nas cercanias do Monte Tabor, especificamente não no sopé do monte, mas ao subir da montanha se sucedeu isso. O que é que o Senhor me diz acerca disso? Espiritualmente pude entender que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Espírito Santo, dirigiu-me a esta palavra: sentimento. Eu disse, Senhor, mas por que sentimento? Porque o Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio a esta terra para ser homem, como eu e você. Ele encarnou-se aqui e na carne fez-se homem por nós. E aí ele precisava, naturalmente, cumprir todo o rigor dos sentimentos humanos. Natural de que você entenda que o Senhor Jesus chorou. Então ele teve o sentimento do choro. Amém? O Senhor Jesus comeu, teve o sentimento de alimentar-se. O Senhor Jesus teve fome, diz a Bíblia que ele teve fome e falou assim, cadê o fruto desta árvore? E aí não tinha fruto, ele disse, será que se queime também?
Não serve para dar fruto, se serve só para se queimar. Então ele teve sentimentos, e um dos mais profundos para mim, sabe qual foi? Que tem tudo a ver com a gente aqui nos Estados Unidos. É o sentimento da saudade. Por quê, pastor Géser? Porque se ele não tivesse o sentimento... Quem tem saudade aqui? Deixa eu saber. Só quem tem saudade levanta a mão. Todo mundo tem saudade. Ninguém aqui é desalmado. Ora, se ele não tem e não me dá a demonstração do sentimento da saudade, como é que ele poderia dizer: eu fui homem como você, eu sinto o que você sente, quando há tantos anos está longe daquele que você ama? Então ele precisou ter o sentimento da saudade. E aqui, especificamente, no capítulo 9, especificamente na transfiguração, ele vai me ensinar que ele teve esse sentimento de saudade. Que saudade, pastor? Saudade de alguém a qual ele viveu toda a eternidade. De quem, pastor? Ora, com quem Jesus viveu a eternidade lá em cima? Com Deus, com seu Pai. Mas, pastor, Jesus, ele veio ser Deus desde que nasceu. Não, senhor, não. Jesus é Deus em essência e totalidade. Guarda isso no seu coração. Antes de Gênesis 1, ele é Deus. Será Deus depois de 22 de Apocalipse adiante? Ele é Senhor. Então, durante toda a eternidade, vou usar uma expressão aqui, talvez física ou geométrica, ele é Deus desde a eternidade negativa, Gênesis -1, desde a eternidade positiva, Apocalipse 23. Entendeu ou não? E ele vive do lado de quem? 24/7, do lado do seu Pai. E aí o que ele faz? Ele diz: eu vou ter que descer, pai. E o pai diz: é lógico, você vai ter que descer. Tem o Géser para salvar, tem o João Batista para salvar, tem o povo lá de Marlboro para abençoar. Você tem que encarnar. E ele disse: eu vou encarnar, vou descer. E quando ele desce, ele não volta toda noite dormir no céu. Amém? Ele fica na terra 33 anos e quase que 33 anos e meio. É ou não é? Então, qual é o sentimento dele aqui na terra? Falou certo, quem falou aí? O sentimento dele é o sentimento de saudade. O meu pai, a glória de meu pai. Eu sei que todo mundo aqui é bom comigo. Os meus discípulos, eu estou fazendo a obra com eles. As pessoas estão gostando, a multidão está chegando. Mas a saudade mesmo é do meu? Então deixa eu dizer uma coisa. Ele disse: pai, estou com saudade. E o pai disse também: meu filho. Meu filho, vamos encontrar agora. Onde? Cercanias do Monte Tabor. Aleluia, aleluia, aleluia. Para onde você... O que você vai... Vamos lá. Eu te encontro lá em minutos. Só o tempo de eu chegar lá. E ele diz assim: já que vai ser um encontro com o meu pai, eu vou dar um abraço nele. Pedro, Tiago, João, venham comigo, porque esse momento é inesquecível. E a Bíblia diz que os dois chegam, sim ou não? Os 3 discípulos mais Jesus vem chegando. Quando chegam ao sopé da montanha, Pedro, Tiago e João fiquem aqui. E só para não ficar fora do espírito, comecem a orar, porque eu vou subir ao meu Pai. E ele dá uma subidinha e daqui a pouco ele começa a sair do chão. Ele começa a levitar. E quando começa a levitar, a sua veste, glória ao Senhor, começa a cintilar, oh aleluia, começa a brilhar, começa ele a transfigurar-se. E Deus do céu olhou assim e disse: já que você trouxe 2 amigos ou 3, eu vou levar só 2. Moisés, Elias, vem comigo. O que você vai fazer? Eu vou descer lá na terra, eu vou conversar com meu filho, eu vou dar um abraço no meu garoto. O que é que o senhor vai fazer? Eu vou dar um abraço no meu filho. A saudade está matando. Deus tem saudade? Tem. Deus tem saudade. E aí, pastor Géser, nos diz a Bíblia que Moisés e Elias vêm com Jesus e começam a conversar. E a Bíblia isso me tocou e eu fiquei arrepiado. Desculpa, eu quero que você veja para não ver que não é da minha cabeça. Vê aí, por favor. Capítulo 9, vê o assunto do que os 3 estão conversando. Vamos lá. Capítulo 9, versículo de número 30. 9 e 30.
E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram e falavam do quê? Da sua morte, o qual havia de se cumprir em... Do que eles estão falando, gente? De quem? Moisés, o que você tem a dizer? Fala você primeiro, Elias. Se falar o quê? Falar da morte dele. O pai veio, abraça ele, mas o pai tem que trazer consolo ao coração dele. E ele está agoniado com a ânsia desta morte. Como é que vai ser? Já que ele tem que morrer, como é que vai se dar? Fala, Moisés. E se eu vou falar sobre Elias, eu não posso dar certeza do que falou acerca de sua morte. É uma das minhas perguntas no céu. Mas sobre Moisés eu dou certeza do que foi falado. O que Moisés falou? Moisés disse o seguinte, ó, eu vou falar bem pouquinho porque eu sou gago mesmo. Eu sou já de idade mesmo, vou dizer bem pouquinho. Cristo, o seu pai é muito meu parceiro. Só não pode dizer que ele é meu amigo, porque eu quis que ele continuasse amigo de Abraão. Por que ele disse isso? Por quê, pastor Jéssica? Porque um dia o Todo-Poderoso chamou Moisés e falou assim, Moisés, vou matar todo esse povo e de você vou constituir um novo povo. Ele disse, não faz isso. Por quê? Porque o senhor já chamou Abraão de amigo e o senhor vai continuar sendo amigo de Abraão. Eu só quero ser servo. Então o seu pai quis ser muito meu amigo e foi. E ele me botou em cada bronca, me botou no meio do deserto com uma multidão de gente. E botando-me no meio do deserto com uma multidão de gente, daqui a pouco começou a área do pedregulho, dos pedregais, e começou alguém lá no meio do arraial, o atalaia gritou, morte no arraial! E um morre, outro morre, morre muita gente. E eu vou lá para saber quando eu chego lá, qual é o motivo da morte? A morte é que serpentes venenosas estão debaixo das pedras e estão matando todo o povo. O calcanhar é mordido e não tem remédio, não tem medicina, não tem lenitivo, picou, morre, foi ferido, tem que morrer, não tem saída. E ele disse, Deus, e agora? Ele contando para Jesus. Falei para o seu pai, e agora o que eu faço? E o seu pai falou assim, constrói Neustã. Que é isso, pastor Géser? Está louco? A Bíblia diz que Deus disse a ele, levanta um cruzeiro, coloca em cima da montanha, faz uma serpente de metal, encrostra ela neste cruzeiro, e há de ser que todo aquele que olhar para o cruzeiro ficará livre do veneno da serpente. E eu mais do que depressa, pastor, onde você ouviu esse nome Neustã? Está lá no livro de Jó. A Bíblia diz que ele recita dizendo, no livro de Jó, que o nome desta serpente levantada no deserto era Neustã. Então Deus disse, constrói Neustã. Amém, meus irmãos? Amém. E aí, pastor, e aí que ele contou para o Cristo, e o Cristo disse, é mesmo, o que mais eu tenho a dizer? Eu não vou dizer mais nada, porque você já sabe a história. Já sei mesmo. Esses dias eu preguei lá na casa de Nicodemos assim como Moisés levantou a serpente de metal no deserto. Importa que Você pode entender isso aqui ou não? Importa que o Filho de Deus seja levantado no alto do cruzeiro, e há de ser, glória ao Senhor, que todo aquele que olhar para ele será salvo, glória ao nome do Senhor. Quando ele acaba de dizer isso, está tão gostoso ouvir acerca de sua morte, através dele mesmo, através de Moisés e através de Elias, que o Pedro recita lá embaixo, não vai embora não, façamos aqui 3 tendas. Está tão maravilhoso. Gente boa, será que ainda nos dá gosto ouvir sobre a morte dele? Será que a gente tem vontade de fazer tenda para continuar escutando durante a noite, durante o dia, sobre a morte dele? Será? Os meninos, o Pedro falou assim, eu vou fazer, fica aí, não vai embora não. Quando o Pedro terminou de falar, isso eu acho interessante. Quando o Pedro termina de falar, a Bíblia diz que desceu uma nuvem dos céus. Aleluia. E a nuvem envolveu eles.
Jesus é envolvido pela nuvem, Elias é envolvido pela nuvem, Moisés é envolvido pela nuvem, Pedro é envolvido pela nuvem, Tiago é envolvido pela nuvem, João é envolvido pela... Os todos são envolvidos pela nuvem, e do meio da nuvem, o Todo-Poderoso Deus ecoou tronantemente sua palavra, dizendo: este é o meu Filho amado, a ele escutai. Aleluia! Pastor, o que é a nuvem? A nuvem é o abraço. E pastor, o que é a voz? João fala muito bem, Filipe fala muito bem, Tiago, glória a Deus pela palavra dele, Pedro fala muito bem, Elias fala maravilhosamente, Moisés nem se diz, Moisés fala pouco, mas fala bonito. Mas a melhor palavra de se escutar é a palavra do Filho. E ó, quem está dizendo é o Todo-Poderoso: ouvi o meu Filho amado. A melhor palavra não é a do pastor, não é a do pregador, não é a do papa, não é a do paroco, não é a do poderoso, não é a do presidente, não. A melhor palavra que temos para ouvir é a palavra de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. A ele escutai, a ele ouvir. Quando ele fala isso, glória ao Senhor, depois de ser abraçado pela nuvem, ele desce. E quando ele desce, na sua pé da montanha já encontra uma multidão. E quando encontra, estou falando no capítulo 9, tá, gente boa? Vocês vão ver isso aí, depois na sua casa, talvez estudando. Ele encontra no seu pé da montanha uma multidão, e a multidão diz assim: o pai precisa de ti. Isso é para quê? Para curar o garoto, porque o garoto é bipolar. O garoto tem um problema de lua, é lunático, é doido, é variado. Quando a lua está cheia, se joga na água, está minguante, se joga no fogo. E o menino é filho único. E aí o pai chega, se debruça diante dele: me ajuda. E ele diz: traz o garoto. E eles trouxeram o garoto. Vamos lá ver, vamos ver. Vê aí. Trouxeram o garoto, vê o 42 do capítulo 9. E quando vinha chegando o garoto, o demônio o derrubou e o convulsionou. Porém, Jesus repreendeu, lá vai, o espírito imundo. 2, curou o menino. 3, entregou a seu. O que Jesus fez? 3 coisas. Primeiro, repreendeu o demônio. Segundo, curou o menino. Terceiro, então Jesus faz as 2 primeiras coisas para me dar aula de que nem sempre é enfermidade. E dá aula também de que nem sempre é demônio. E Jesus me dá aula aqui mais ainda, uma terceira aula. Qual, pastor? Às vezes é os 2. Convulsionou e expulsa. Às vezes convulsiona, expulsa e precisa curar. É saúde também. Entendeu isso aqui ou não? Às vezes é só enfermidade. Precisa de expulsar, não, irmão. Dá uma sopa boa, um remédio bom, fica bom. Às vezes é só espírito maligno. Expulsa, se acabou. Mas o melhor de tudo isso não é expulsar, não é curar. O melhor de tudo isso é que ele vem do quê? Do abraço do pai. E agora ele encontra com um pai em crise com seu próprio filho. A Bíblia diz que o menino é filho único, é unigênito. Quem é que é filho de Deus, unigênito? O Cristo acabou de abraçar o pai ali. Ele diz: eu não posso deixar essa família sem resolução de problema. Pai, eis aí o teu filho. Filho, eis aí o teu pai. E pega o menino e entrega no pai. Se o problema é na tua casa, o Senhor Deus Todo-Poderoso desceu aqui nesta noite de 13 de março para te declarar: um abraço vai curar a situação. Um abraço vai mudar e transtornar todas as coisas. E aí, pastor? O menino é filho único, o pai já não quer relacionamento, todo mundo sabe que o menino é doido, é lunático, o pai já não quer nem saber. Agora, o menino chega e dá um abraço do pai, completamente curado e distante de toda a possessão maligna. Amém? Se ele encontrou com o pai, recebeu o abraço do pai, ele quer que todos assim o façam. Amém? E aí, pastor? E aí que ele diz: gente, estou cansado. Discípulos, mensageiros,
estou cansado. Vamos dormir? Vamos procurar um lugar para a gente dormir? Se bora, Jesus, o que o Senhor quer que a gente faça? Passem adiante de mim e procurem lugar para a gente dormir. Procurem lugar para a gente pousar. E os mensageiros se levantam e passam adiante dele, e ele vai num passo mais vago, com mais dificuldade, cansado, talvez a multidão o ovacionando, é um querendo um toque, é um querendo uma palavra, é um querendo uma oração, é um querendo simples e puramente ele olhar para ele. E ele vai mais vagarosamente e os mensageiros vão adiante. E quando chegam adiante, chegam numa aldeia de samaritano. E samaritano não fala com judeu. Você está careca de saber que é verdade isso, sim ou não? Não fala com judeu e não tem relacionamento com judeu. E quando os meninos, os mensageiros, os discípulos, chegam lá, bate palma lá e diz, tem jeito da gente dormir aqui? E aí os samaritanos, isso me toca, os samaritanos não os recebem. Por que não recebem, pastor? Porque eles têm o aspecto de que estão indo para gente boa. Por que é que eles não recebem? Porque eles estão com um aspecto, um jeito, característica de que estão indo para... Aí eu pergunto para você, você é capaz de olhar para mim, aqui eu pregando aqui, e saber para onde é que eu vou depois daqui? Hã? Você tem bola de cristal para saber isso? Você consegue olhar assim, ó, o irmão está aqui de blusa vinho aí, o irmão vai depois daqui do culto, o senhor vai lá para Nova York. Alguém tem esse poder? Ou olhar para o cidadão irmão Euclides e dizer, irmão Euclides, esse jeito que você está usando aí, essa forma, esse seu aspecto, está me dizendo que tu está indo para a Flórida. Você é capaz disso? Nem profetinha barato de 2016 é capaz de fazer isso. Mas os samaritanos olharam, viram o aspecto, viram o jeitão, viram o jeito, a forma, e disseram, não, isso aí está com gente que vai para Jerusalém. Isso é aspecto de quem vai para Jerusalém. Aí eu fico tocado, por quê? Porque Jesus não é egoísta. Jesus abraçou com o Pai, fez o Pai abraçar com o Filho e falou assim, aquilo que eu recebi do meu Pai, a transfiguração, a mudança de corpo, de alma, de espírito, eu entrego para vocês. Agora, vocês não vão ser mais vistos como eram vistos. Agora vão ver em você aspecto de que vamos para Jerusalém. A partir deste momento, eu quero declarar-lhes que vocês não vão ser mais conhecidos como pescadores. Não serão mais conhecidos como seguidores, discípulos daquele que faz milagres por aí. Não. Agora, quando as pessoas olharem para vocês, vão ver em vocês perfil de que vocês têm destino. Vão ver em você perfil de que você tem alvo. Você sabe para onde está indo. Você não é a mosca perdida e nem um barquinho perdido no oceano da vida, não. Você tem um cais a aportar e é por isso que você vai lutar com unhas e dentes para poder chegar neste cais. Na deriva tu não vai ficar. Na deriva tu não fica, meu filho, porque a partir desta data Deus te coloca no coração, na mente, na alma, no corpo e no espírito o jeito de que você está indo para Jerusalém. Quem pode entender esta palavra? Quem compreende que precisa ter este jeito, esta forma de que está indo para Jerusalém? Consegues entender isso ou não? E aí, pastor, como é, pastor? O jeito de que vamos para Jerusalém? Sim, temos algumas características, não é simples e puramente dizer para você que a gente precisa ter. Qual é, pastor, esse jeito de que vai para Jerusalém? Qual é, pastor? A primeira resposta para você nessa noite é essa. O jeito de quem vai para Jerusalém só tem quem anda com Jesus. Pastor, eu esperava mais. Para você hoje, hashtag simples assim. É só andar com Jesus que pega? Quem é que foi visto como aqueles que vão para Jerusalém? Os discípulos. Por quê? Andavam com? Ah, tá. Se eu andar com Maria, eu pego o jeitão de Jesus, pastor? Ah, se eu andar com Pedro, eu pego o jeitão de Jesus? Ah, pastor, se eu andar com a neguinha do canto A, eu pego o jeitão de Jesus?
Ah, pastor, eu já sei, eu vou pegar o jeito de andar com Jesus, porque eu vou visitar a mesa branca da cartomante. Vou pegar o jeitão. Pastor, se eu andar com o macumbeiro, o catimboceiro, o batedor de cabeça, eu pego o jeito. Ah, pastor, se eu andar com o jogador, eu pego o jeito. Pastor, se eu andar, de que jeito que eu pego? Pastor, tem que andar com Jesus, meu filho. A regra é essa, andar com Jesus, você pega o jeito dele. Os discípulos vêm de uma seara aí atrás. Encontraram com Jesus e com Deus no monte. Aqui viram o milagre. Agora está andando tanto com Jesus que eles pegaram o jeito. E o melhor, não foi eles que viram o jeito, foram os samaritanos que viram o jeito, glória ao Senhor. A sua mudança muitas vezes não vai ser vista dentro da sua própria casa. A sua mudança vai ser vista pelo teu vizinho da direita, da esquerda, o vizinho da frente. O patrão lá, que te humilha lá, ele sim, ele vai ver que a partir de hoje você mudou o jeito. O aspecto é de quem vai para Jerusalém, glória a Deus. Andou com Jesus, pegou o jeito de que vai, amém? Pastor, me prova. Paulo fala assim o seguinte: sede meus, vírgula, como eu sou de Cristo. Se ele dissesse sede meus imitadores, ponto final, eu jamais o imitaria. Agora, quando eu imito alguém que está imitando a Cristo, peguei o jeito, peguei a forma, peguei o método. E andar com ele é tão agradável que ele me ensina até em silêncio. Quantas e quantas vezes você já não foi ensinado por Deus pelo silêncio dele? E aí vem até o irmão Cleiton, Deus do céu, esqueci o nome, Cleiton não sei o que compõe os hinos antigos da Cassiane, que ainda dava tempo da gente chorar, vai, vamos rasgar esse verbo aqui. Ele escreveu mais ou menos assim: quando eu seguir os passos de Jesus. Quando ele escreveu mais ou menos assim, gente boa, quando ele está em silêncio é porque ele está trabalhando. Então, o negócio é andar com ele. E ele mesmo em silêncio, ele tem para mim ensinamentos. Eu estou andando, estou pegando o jeito dele. Há um tempo desse atrás, eu fui em Botucatu, na cidade do meu pai. Ele mora num prédio. Nós descemos cedo, era 7 alguma coisa da manhã, para comprar pão no mercado. Lá embaixo tem o mercado central. E eu estou descendo com ele, chinelo havaiana, normal, calça jeans, camiseta, estou descendo. Quando eu olho lá embaixo, na porta do mercado, 2 irmãs. A irmã Celeste, uma outra que eu esqueci o nome. E aí quando elas viram nós, elas começaram a rir. Rir demais. E eu, papai, elas estão rindo da gente? Papai, só pode? Eu já olhei para minha barguilha. Eu disse, será, Jesus, que está aberto? Tem misericórdia, Senhor. Eu disse, papai, tá tudo bem. Será que ela está rindo da gente? Papai, eu estou tudo certinho. Eu não sei o que foi. E eu sou muito brincalhão, já fui chegando, já, irmã Celeste, quem que a senhora está rindo? Está rindo de mim, estou muito gordo, é. Aí ela disse, pior que estou mesmo, rindo do senhor. Eu disse, o quê? Por que está rindo de mim? Ela disse, porque até a puxada da perna do seu pai você tem. O jeitinho de andar, até manguejando da puxadinha da direita, você tem. Eu disse, mas é lógico que é pudera. Eu ando com ele, ele anda comigo, eu pego o jeito dele. Irmão, quem anda com mentiroso mente. Quem anda com trapaceiro começa a aprender a trapacear. Quem anda com fuxiqueiro começa a fazer fuxico. Quem anda com mulherengo vai se tornar mulherengo. Agora quem anda com Jesus pega o jeitão de que está indo para Jerusalém. Quem pode entender essa verdade aqui? Quem pode entender essa verdade aqui? Eu falei ali atrás que Deus tem saudade. Falei ou não falei? E alguém ficou olhando para mim com essa carinha e disse, oh, Deus tem saudade? Como é? Deus tem saudade? Deus tem saudade. Abra aí, por favor, Jeremias, capítulo 2. Oh, aleluia. Jeremias, capítulo 2. Veja o versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai! E clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor das tuas promessas de casamento, quando andavas após mim no deserto, numa terra em que você não precisava semear.
O que é que Deus está tendo saudade aqui nessa noite? Deus está tendo saudade daquela época que você andava com Ele no meio do deserto, meu filho. Deus está tendo saudade nesta noite daquele tempo, daquela época em que você não se preocupava com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Você só se preocupava com a glória dEle, com a unção dEle, com o poder dEle, com a autoridade dEle, com a graça dEle na tua vida. Então, por favor, mata hoje a saudade de Deus e volta a andar com Ele no meio do deserto. Vamos ser sinceros que você era mais crente quando tu não tinha nada. Vamos ser sinceros que quando você andava com Deus era melhor. Quando você andava no caminho da oração, quando você andava no caminho do jejum, quando você andava no caminho da consagração, Deus está com saudade daquela época, de boca no pó, aleluia, de joelho calejado. Ei, Deus está com saudade. Eu estou falando até para mim nesta noite, meu filho. Eu estou arrepiado por essa palavra aqui. Deus está com saudade daquele momento de vigília, de consagração, de jejum, de temor, de madrugada. Ei, Deus está com saudade daquela época que você andava com Ele. Por gentileza, volte a andar com Deus. Por quê? Porque você vai pegar o jeitão de quem vai para Jerusalém. A menos que você não queira. A menos que, tá bom assim, pastor, eu sou esse crente mesmo, não estou nem aí. Deus está com saudade daquela época em que você andava com Ele no deserto e não precisava nem semear. Você pode imaginar isso aqui? O irmão Josué? Pois não, pastor Géser. O senhor falou comigo acerca de dar um testemunho? Sim, senhor. O senhor quer dar um testemunho, irmão Josué? Sim, senhor. Se diga, irmão Josué, o testemunho que o senhor vai trazer para a igreja de Marlboro nesta noite de 13 de março. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu sou Josué, que andei com Moisés, que vi os milagres, as maravilhas e os prodígios. Quero dizer aos irmãos que eu tenho testemunhos para contar. E vou começar por um. Entrei no deserto com 12 anos de idade. Não sei o que é pegar uma enxada e bater no cascalhão do deserto, puxar o buraquinho e plantar um milho. Entrei no deserto com 12 anos, usando o sapato número 6. Usando o sapato número 7. Entrei no deserto usando roupa tamanho small. Entrei no deserto tendo comida e alimento, não as sobras, mas de tranquilidade e de dias lá no Egito. Entrei no deserto fazem 40 anos, vestindo essa mesma roupa que eu estou vestindo hoje. 40 anos depois, hoje com 52 anos de idade, aleluia, depois de passar 40 anos no deserto, eu não passei numa Macy's para comprar um sapato. Eu não passei numa loja de roupa para comprar uma roupa. Eu não semeei um grão no meio do deserto. Tá vendo essa barriguinha? Essa barriguinha é acostumada a comer sopa de maná com codornize no meio da granja, lá no meio do mar. Deus tem uma granja no meio do oceano. A Bíblia diz que Deus soprou do meio do mar um vento e trouxe codornize para o meio do deserto. Deus está aqui nesta noite para te fazer lembrar, meu filho. Ele está com saudade daquela época que você não precisava de nada. Era só a presença dele, era só a graça dele, era só o mover dele, era só a autoridade dele. Você só depende de Deus, meu filho. Deus está contando com você para você matar a saudade dele nesta noite. Quem pode entender isso aqui? Deus está com saudade daquela época. Conta mais um, Josué. Tá vendo essa boca? Tô. Pois é, essa boca não tomou água mineral trazida do Niagara Falls. E nem tampouco água enriquecida, não tratada por osmose reversa. Então, que água você tomou? Eu tomei água da rocha ferida de Meribá. Essa boca aqui descedentou-se com a água rota outrora da fonte de Mara. Mas também essa água tomou aqui água debaixo das 70 palmeiras e das 12 fontes de Elim. Ei, eu estou acostumado a ver Deus agir. É só a gente andar com Ele que Ele age.
Agora, quer ver eu não contar esses testemunhos para os irmãos? Quero, pastor. O que é que faz para não contar? É só quando a nuvem andar, não andar. É só quando a coluna de fogo sair e andar para o meio do deserto direcionando o povo. É só você estatelar ali, parar e dizer, eu não vou, não saio daqui, ninguém me tira. Se você não andar com Jesus, você não vai ver os milagres e nem pegar o jeitão. Agora, quer ver os milagres e pegar o jeitão? Volte a andar com Deus. Volte a andar com o Senhor, que as coisas vão começar a fazer aspecto de quem vai a Jerusalém na tua vida. Isso é tudo, pastor? Andar com Jesus é tudo? Não. Há um segundo detalhe. Qual é o segundo, pastor? Primeiro, para pegar o jeitão de quem vai a Jerusalém, eu preciso andar. Segundo, mais simples ainda, eu preciso obedecer. Jesus determinou aos mensageiros, passem adiante de mim, vão à minha frente. E, costumeiramente, o Pedro intrépido e também extremamente religioso disse, não, senhor, eu não sou louco de passar na sua frente. É o senhor que tem que ir na minha frente. Ó, eu sou tão crente que eu não ando de peito aberto aí, não. É o senhor que anda, eu ando atrás do senhor. Tem vezes que Jesus me manda. Tem vezes que Jesus me determina uma palavra e eu tenho que crer nessa palavra de Jesus e ir. Sabe por quê? Porque quando ele me manda sair, aleluia, da praia, entrar no barco e partir para outra margem, quando eu entro aqui, ele sobe para a montanha e fica de olho em mim. Fica de olho em mim. Eu estou lá sofrendo nas pancadas do mar e na exaustão do mar, cansado de remar, cansado e me fatigando de remar, como estava o Poiato 2013, quase à deriva, sofrendo, puxando de um lado para outro. Olha Deus lá no céu dizendo, ele está lá, está tranquilo, ele aguenta um pouquinho mais, ele aguenta um pouquinho mais. Quando eu ver que ele não vai aguentar mais, eu vou descer andando sobre as águas e vou trazer a minha providência. Quem pode entender isso aqui? Agora, isso acontece, a gente não obedece? Hã? Não. A determinante de Deus para nós esta noite é, ande com Jesus. Segundo, obedeça a Jesus. Pastor, mas é difícil obedecer. É lógico. Se fosse fácil, todo mundo obedecia. Eu fico tocado com isso aqui, gente. Todo mundo fala, todo mundo ensina, pastores de vulto no Brasil e fora dele ensinam. Gente, é melhor obedecer do que? Todo mundo fala, fala ou não fala? Fala ou não? Mas por que falam? Pastor, isso aí eu ouço desde que eu nasci. Os pastores dizem, é melhor obedecer do que desobedecer. E tudo é bom. Mas nunca ninguém falou para você o porquê disso. Por quê que é melhor obedecer do que sacrificar? A Bíblia Sagrada nos informa que é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque Saul acaba de desobedecer a ordem de Deus. E não é esta palavra declaratória na antessala da entrada de Davi como rei de Israel aos 16 anos, 17 anos de idade, não. Isso é dito para Saul, quando ele esconde o despojo que roubou, e aqui atrás um mugido e um balido de ovelhas e de animais. Quando ele diz, eu não roubei, eu não peguei, o profeta escuta. E quando o profeta escuta aqui, o profeta diz, ei, é melhor obedecer do que sacrificar, rapaz. Pastor, ainda não entendi. Eu vou fazer você entender aqui no nome do Senhor Jesus. Compreenda isso. Palavra de Deus, determinação de Deus. Deus determinou. Assim, quando eu obedeço, agora, Deus falou, obedeci, eu pego a bênção. Amém? Amém. O mandou, obedeci, peguei a bênção. E aí, pastor? E aí? Que é melhor obedecer do que não obedecer. Não pego a bênção, perdi a bênção, desobedeci. 40 dias depois do bezerro cevado, me perdoa que eu não obedeci, perdi a bênção, agora tem que sacrificar. Meu filho, dá comida para o bezerro durante 40 dias, ceva ele, para mim fazer um altar, colocar o bezerro, orar, pedir perdão porque desobedeci, sacrificar e ficar olhando para cima para ver se ele vai responder.
Compreendeu isso ou não? Que tal você entender isso? E na hora que Deus mandar você obedecer, para não precisar sacrificar. Eu falo uma coisa que beira a heresia, mas não é. Deus detesta sacrifício. Pastor, o senhor está louco? Estou não. Deus detesta sacrifício. Abraão está com as mãos no cutelo, fazendo força para matar Isaac, porque Deus havia mandado, e teria que matá-lo. Deus determinou. Quando ele levanta o machado, o cutelo para matar, Deus conhece o sentimento, a agonia. Aleluia. Ele disse: eu não quero ver isso. Eu não vou querer ver do meu próprio filho. Porque Jesus está pregado na cruz. O Todo-Poderoso Deus cumpre Isaías 59. As minhas costas dou. O filho está morrendo aí na cruz, mas ele de costas, ele não quer ver o sacrifício. Só existe sacrifício lá embaixo porque Eva, porque Adão desobedeceram. Se não houvessem desobedecido, estaríamos no Éden até hoje. Deus detesta sacrifício. Agora, porque você peca, porque eu peco, porque desobedecemos quase que diariamente, existe para nós o sacrifício. Mas por favor, se você pode, obedeça ao Senhor, que você não vai perder 40 dias de bênção na tua vida, meu filho. Então, em nome do Senhor, para pegar o jeitão de quem vai para Jerusalém, volte a obedecer a Deus nos mínimos detalhes. Porque só quem obedece recebe de Deus o jeito, o aspecto. Se eles não tivessem obedecido: não, senhor, o senhor me perdoa, mas eu não sei o lugar que o senhor dorme, eu não sei como é que o senhor quer a cama, eu não sei se o senhor quer a cama de pena, cama de espuma, de mola, eu não sei, senhor, eu não vou. Ah, você não vai? Então ninguém vai ver o jeito de Jerusalém em você. Agora, se você obedece: sim, senhor, eu vou arrumar o melhor lugar para o senhor ficar, eu vou arrumar o melhor lugar para o senhor pousar. Então, quando eu for, as pessoas vão ver em mim jeito de que vou para Jerusalém. Amém? Esta é a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Se você é tocado por ela, solte a sua voz e adore o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus fala contigo nesta noite. O jeitão de quem vai para Jerusalém, só quem tem é quem obedece e quem anda com Jesus. A paz do Senhor, igreja amada, em nome de Jesus. Deus abençoe.